agora. Em 24 de junho de 2021, a emissora norte-americana CW surpreendeu os fãs de Supernatural ao anunciar oficialmente o desenvolvimento de um novo spin-off intitulado The Winchesters. A proposta era ousada, revisitar as origens da lendária família Winchester sob uma nova perspectiva, explorando a juventude de John e Mary Winchester, os pais de Sam e Dean, personagens centrais do universo original. Pouco mais de um ano depois, no dia 11 de outubro de 2022, o tão aguardado episódio piloto foi ao ar, marcando o início de uma nova jornada dentro do mesmo universo sobrenatural. A estreia foi cercada por grandes expectativas, especialmente porque o projeto contava com a produção executiva de Jensen Ackles, intérprete de Dean Winchester, que também atuava como narrador da série, prometendo manter viva a essência da obra original. A série The Winchesters contou com uma temporada completa composta por 13 episódios. Mesmo trazendo uma abordagem mais jovem e com elementos distintos da série mãe, o spin-off tentou equilibrar nostalgia com inovação. O público pôde acompanhar mistérios inéditos, criaturas sobrenaturais familiares e novos personagens que adicionaram camadas à mitologia já conhecida. A produção também se esforçou para construir uma narrativa que respeitasse o legado de Supernatural, mas ao mesmo tempo oferecesse novas possibilidades para expandir esse universo. No entanto, apesar do carinho da base de fãs e do investimento emocional dos envolvidos, The Winchesters acabou sendo cancelada após apenas uma temporada. A decisão gerou frustração em muitos espectadores, especialmente aqueles que enxergavam na série um potencial promissor para prolongar a vida da franquia. E é exatamente por isso que The Winchesters merece mais do que apenas uma menção superficial. Com seus 13 episódios repletos de referências, reviravoltas e momentos emocionantes, a série construiu uma narrativa que vai muito além de um simples derivado. Ela merece uma análise profunda, detalhada e dedicada, algo que capture todas as nuances da trama, as conexões com o universo original e as escolhas criativas que definiram seu tom e identidade. Explorar The Winchesters em toda sua complexidade exige mais do que apenas um vídeo introdutório. Requer mergulhar em cada episódio, entender as motivações dos personagens, reconhecer os acertos e também os tropeços, além de refletir sobre o impacto que essa obra deixou, mesmo com seu encerramento precoce. Hoje é exatamente disso que vamos falar. The Winchesters é uma espécie de spin-off, mas ao mesmo tempo não exatamente. Ele se apresenta como um prelúdio, mas fica evidente desde o início que não é bem isso. Antes de tudo, peço desculpas por qualquer problema no formato deste vídeo. Essa é a primeira vez que faço uma retrospectiva episódio por episódio, então vamos tentar manter um ritmo ágil, mas ainda assim dar uma boa visão geral sobre cada episódio e compartilhar minhas impressões ao longo da temporada. Decidi seguir esse caminho porque com apenas 13 episódios parecia mais fácil compartilhar meus pensamentos dessa forma. Especialmente considerando que levei cerca de 3 anos para finalmente assistir a série por completo, tendo terminado apenas na última semana. Logo de cara, posso dizer, este definitivamente não é um prelúdio no sentido tradicional. A série não tenta esconder isso, está evidente desde o início. Mas, apesar disso, acredito que os protagonistas fazem um ótimo trabalho no episódio piloto. Eles são carismáticos e têm uma boa química em cena. Sempre que a narrativa foca apenas nos dois, me peguei pensando que facilmente assistiria algumas temporadas com eles caçando monstros juntos. Infelizmente, o mesmo não se pode dizer do restante do elenco. Achei muito genérico com aquela típica fórmula da CW. Nunca fui fã dessa ideia de ter uma equipe inteira, principalmente porque Supernatural funcionava tão bem com apenas 2 protagonistas. Os primeiros 15 minutos do piloto são particularmente fracos. Existe uma quantidade excessiva de exposição e tudo acontece tão rápido que parece que o roteiro tinha pelo menos 15 minutos a mais do que o que foi realmente editado e exibido. Muitas partes da primeira metade do episódio pareceram cortadas ou mal conectadas. Apesar disso, o clímax do episódio é interessante. Gostei bastante do design do monstro apresentado e, de forma geral, a série é mais estilizada do que Supernatural, o que considero uma escolha acertada. A forma como o arco principal da temporada foi introduzido também chama a atenção. Já sabíamos sobre os Acrida por meio de comunicados à imprensa, mas não esperava que fossem mencionados tão cedo. Ainda assim, mesmo sabendo como tudo termina, sigo curioso para ver o que o show tem a oferecer. Espero que os próximos episódios explorem de forma mais épica os monstros da semana, e honestamente seria ótimo se a série focasse mais em John e Mary, deixando os outros personagens de lado. O monstro deste episódio foi interessante, mas o episódio em si não aproveitou todo o seu potencial. Ele me lembrou alguns dos episódios medianos de Supernatural, funcional, mas esquecível. Mesmo a série original teve um segundo episódio mais fraco, então há esperança de melhora. Contudo, sigo sem gostar do elenco expandido. É difícil me conectar com eles, e a série parece usar esses personagens como muletas narrativas, o que soa como preguiça criativa.
O episódio seguinte foi mais sólido, gostei bastante do monstro apresentado e os pequenos desenvolvimentos na trama foram eficazes. Em especial, gostei muito do Body Baba. Ele é um monstro bem interessante e o desenvolvimento de Mary neste episódio foi excelente. Definitivamente um passo à frente em relação ao episódio anterior. Porém, ainda sinto que a série não conseguiu capturar a essência mágica de Supernatural. John e Mary continuam sendo os destaques com ótimas cenas juntos, mas imagine se Supernatural tivesse começado com Castiel e Jack como personagens completos desde o início. Seria demais. Por isso, mesmo com bons momentos, The Winchesters ainda não encontrou seu próprio equilíbrio. Mais adiante, o enredo principal do episódio é muito bem trabalhado. A série continua apresentando ideias criativas, como vimos no piloto. Um ponto positivo foi o aprofundamento no passado de John como veterano de guerra. Fiquei surpreso com a escolha, mas satisfeito com o resultado. Isso permitiu que o personagem fosse mais bem desenvolvido e deu origem a um enredo envolvente. Continuo achando John e Mary ótimos protagonistas, capazes de carregar a série nas costas. Este episódio também deu destaque a um personagem subestimado, Carlos. Confesso que ele era o meu menos favorito até agora, mas gostei de vê-lo ganhar mais camadas. Saber que ele também foi um soldado e ver a conexão que se formou entre ele e John foi interessante. As cenas no grupo de apoio foram tocantes, e nesse ponto o episódio realmente se sentiu como algo digno de Supernatural. O monstro da semana Marte foi outro destaque, e é isso que gosto na série até aqui. As escolhas criativas para os monstros. Os designs são únicos, divertidos e diferentes de tudo que vimos na série original. Mesmo quando Supernatural abordou criaturas semelhantes, raramente elas eram tão bem exploradas ou visualmente impactantes quanto aqui. Quanto ao arco principal, a coisa ainda não deslanchou. Os Acridas seguem sendo apenas um nome jogado aqui e ali. Apesar de ser interessante ver Marte tentando formar um exército para enfrentá-los, isso acaba desviando a atenção do que realmente importa. A série funcionaria melhor se fosse mais episódica e centrada nos monstros individuais. O enredo principal parece forçado e atrapalha os episódios, como se os roteiristas estivessem se esforçando demais para empurrar uma trama mais complexa do que o necessário. Ainda assim, me diverti. Foi sem dúvidas o melhor episódio até agora. Até agora, neste episódio, foi meio difícil de assistir. Ficou melhor no final, mas começou mal. Toda a trama envolvendo a Ada, sobre quem ainda não falei, foi bastante entediante. Ela é uma personagem muito chata e, sinceramente, eu não entendo o ângulo que estão tentando explorar com ela. É como se ela fosse uma espécie de bruxa, mas ao mesmo tempo não é. E toda vez que aparece em cena, parece que a energia da história simplesmente cai. Também não sou fã da atriz, o que piora tudo. Ada tem um filho que é um Jin, e eles desenvolvem um enredo irritante, onde dizem que ele vai inevitavelmente se tornar mal um dia, simplesmente por ser um Jin. Essa ideia foi cafona demais pra mim. Tentaram fazer disso o núcleo emocional do episódio, mas sinceramente só deixou tudo mais pesado. Por outro lado, gostei bastante da parte com a Mary. Foi muito bom ver ela aceitando o que aconteceu com ela na infância. Isso rendeu alguns momentos tocantes entre ela e o John, e a química entre os dois continua sendo a única razão pela qual ainda estou assistindo a série. A verdade é que o enredo em si não está me segurando. Toda essa coisa absurda dos Acrida não vai a lugar nenhum. Começou até bem, com um visual interessante, mas agora não sei mais o que eles estão fazendo. Este episódio me fez perceber que o show é covarde demais. Se fosse realmente Supernatural, a personagem Tracy teria morrido. Tá tudo muito higienizado. A beleza de Supernatural no começo era justamente o fato de ser sombrio e cruel. As pessoas não viviam para ver o amanhã. Em praticamente todo episódio, havia várias mortes trágicas de personagens que os Winchester não conseguiam salvar. Isso era parte do charme sombrio e desesperador da série original. Ainda assim, gostei do episódio, talvez seja o meu segundo favorito da série até agora. Estamos no episódio 4 e eu gosto do que ele faz com os personagens. Aos poucos, eles estão começando a aparecer pessoas reais, com profundidade e conflitos. Ver o John presenciar o funeral de um caçador foi um momento marcante, bem alinhado com o espírito de Supernatural. Foi interessante também perceber que algumas tradições caçadoras continuam existindo no universo da nova série. Gostei muito do episódio ter sido focado apenas na fazenda. Isso quebrou bem o ritmo da temporada e deu espaço para um desenvolvimento mais íntimo. Ver o John claramente usando a caça como uma forma de escapar de seus problemas pessoais foi coerente com o personagem original. E o enredo em si também foi fascinante. A introdução de um monstro completamente novo foi muito legal, e o fato desse monstro estar possuído por um fantasma trouxe uma reviravolta inesperada. Outra coisa que chamou a atenção foi a abordagem dos caçadores seguindo caminhos sombrios, utilizando magia negra para alcançar seus objetivos. Essa foi uma ideia realmente interessante. O que impediu o episódio de ser meu favorito absoluto foi o fato de que a escrita soou um pouco brega em alguns momentos, e o final parecia ter saído diretamente da série Flash. E olha que eu gosto do Flash, mas não combinou com o clima da série. E novamente, Tracy deveria ter morrido. Isso teria dado mais impacto ao final? Talvez eu esteja ficando meio indulgente, mas achei esse episódio incrível. Continuo não ligando para toda essa história dos Acridas, especialmente porque parece
que estamos basicamente repetindo os Leviatãs. Sério, é mais um grupo de monstros imortais de outro mundo que possui humanos importantes para colocar seu plano em ação. E claro, são vilões exageradamente caricatos. Me diga, realmente em que Roxanne são diferentes de Dick e Roman? Ainda assim, esse enredo ganhou força neste episódio. Tivemos momentos muito bons. Descobrir que Roxy não era a rainha foi uma surpresa interessante, e o foco no enredo do episódio, em vez de apenas sugerir mais coisas sobre os Akrida, foi um alívio. O verdadeiro destaque do episódio foi o desenvolvimento dos personagens. John continua excelente, e Mary também teve um ótimo desempenho. Gostei de ver os pais dos dois sendo incluídos na trama. Ver Tom Welling disposto ao interpretar Samuel também foi ótimo. Não sou muito fã da atuação do ator que veio de Smallville, mas ele foi competente nesse papel. Este episódio talvez seja o melhor da série até agora, especialmente por se apoiar na nostalgia de Supernatural. Ver Gil McKinney de volta como Henry Winchester foi sensacional. E ainda tocaram Americana, uma das músicas mais marcantes da trilha sonora original. Isso me emocionou de um jeito que eu não esperava. O mesmo aconteceu com o John segurando a caixa de música da 8ª temporada, episódio 12. São esses pequenos detalhes que agradam de verdade quem é super fã da série original. Começo a sentir que a série está encontrando seu ritmo. Não é apenas mais Supernatural, o que era o que eu esperava no início. E embora não seja tão boa quanto a original, está se transformando em algo próprio. E sinceramente, estou começando a gostar dessa nova identidade. Esse episódio foi o tipo de entretenimento mediano, mas satisfatório, que me deixa deprimido por não termos mais disso hoje em dia. Ver Richard Speight Jr. de volta como Loki foi incrível, mesmo que tecnicamente ele não esteja interpretando Gabriel. Para mim, ainda parece que é o Gabriel. Os personagens estavam em sua melhor forma aqui. Claro, ainda não gosto de ninguém tanto quanto gostava do Sam e do Dean, mas quem sabe um dia. Todos os personagens parecem ter um propósito claro, e eu gosto disso. Também gostei bastante do enredo do Carlos neste episódio. Ver as razões pelas quais ele escolheu o caminho que segue é algo que está tornando ele, aos poucos, um dos melhores personagens da série. Este episódio foi muito divertido, né? Um bom exemplo de episódio de preenchimento feito da maneira certa. Fico com vontade de ver mais programas como esse sendo produzidos. Tenho minhas dúvidas se veremos novamente episódios assim. Talvez o restante da temporada decepcione, mas por enquanto, essa jornada tem sido muito agradável. As conexões com Supernatural tornam tudo ainda melhor. Foi um episódio bom, eu acho. Muito inofensivo, neutro, me lembra alguns dos primeiros episódios da temporada. Aquele tipo de episódio que você assiste, não odeia, mas também não se importa muito. Gosto da ideia do John ter uma visão de sua própria morte, mas sinto que esse conceito merecia um arco com vários episódios, e não ser resolvido em apenas um. A ideia de um dispositivo que mostra seu destino é interessante, mas ligá-lo a uma trama isolada sobre vampiros acabou sendo bem entediante. Os personagens continuam sólidos, mas eu preciso dizer, eu detesto a Beth. Ela me irrita profundamente. Toda a trama envolvendo ela, John e Mary simplesmente não funciona. É estranha e deslocada. O clímax do episódio é até bem legal, mas teria sido muito mais impactante se a história da morte de John se estendesse por mais episódios. Imagine como seria interessante ver os eventos da semana seguinte se tivéssemos tido uma prévia verdadeira do futuro. Agora, voltando, esse episódio teve partes muito ruins. Não posso dizer que gostei de alguma coisa nele, o que é meio louco porque no meio da história havia elementos que normalmente eu acharia legais, mas não funcionou. O enredo envolvendo Acridas é oficialmente ruim. Já não gostava muito antes, mas agora está claro como ele é chato e sem sentido. Tudo que envolvia Latika, Carlos e Roxy me dava sono. A ideia de unir esses personagens faz sentido no papel, e até achei que estavam indo por um caminho mais interessante. Mas, sério, foi um desastre. E o suspense? Ninguém se importa com a lei supernatural. Vão prender o John? Só segue em frente. Percebi que havia algo profundamente errado com essa série quando percebi que estava mais interessado no que Dean Winchester estava fazendo do que em qualquer outra coisa. Quando o cara dos Akrida entregou a John uma foto de Dean e disseram que ele não era deste mundo ou algo assim, pensei, isso é legal pra caramba. Mas será que é realmente legal ou só parece porque eu gosto do personagem do Dean? É incrível como essa série perdeu o rumo depois de 2 episódios muito bons. Parecia que estavam fazendo algo interessante com as conexões sobrenaturais e de repente tudo desapareceu. Voltamos à sensação de Leviatãs genéricos. E nem os originais eram bons. Tudo relacionado a Latika e ao Carlos foi sinceramente horrível. Não estou brincando. Latika revelar um segredo obscuro foi tão mal escrito que parecia piada. Ela conta que quando criança tinha uma babá que ela gostava e roubava sobremesas para dividir com ela. O pai dela descobriu, ficou furioso e começou a gritar com a babá. Então Latika bateu no próprio pai com uma lâmpada. Isso tudo contado, não mostrado. E aí piora, a babá é trancada em um armário e morre de frio. Sério, o episódio inteiro gira em torno disso.
É uma resolução estúpida de um suspense ainda mais estúpido. John ser preso por assassinato também não leva a lugar nenhum. A investigação dos Acridas só anda em círculos. Betty continua sendo insuportável e, no fim, John simplesmente sai da situação sem muita resistência. De toda a boa vontade que a série havia construído até esse ponto, foi desperdiçada nesses 2 episódios. E agora, só consigo pensar, que droga. Mas aí percebi, faltam apenas 2 episódios. Posso aguentar. E então veio As Lágrimas de um Palhaço, um dos melhores episódios do programa até agora. De verdade, fiquei até confuso. Parecia um episódio real de Supernatural. Sei que tecnicamente não é, então me pergunto, será que devo continuar dizendo isso? Mas a verdade é que os melhores episódios são sim aqueles que se parecem com Supernatural. A história principal, com o Palhaço Limbo, foi surpreendentemente boa. Eles realmente conseguiram fazer algo interessante com os personagens, e o ator que interpreta o Limbo, brilhante. Sem exagero, né? O cara realmente me assustou em alguns momentos. O clímax também foi muito divertido. Ver todos os palhaços juntos foi assustador e bem executado. E aquele momento emocionante com Carlos Merecido, às vezes ele mostra ser um personagem realmente bom. E é claro, não dá pra ignorar da subtrama com a Rowena. Foi ótima. A cada vez que o programa traz de volta personagens de Supernatural, é como se prestassem uma homenagem. E isso é uma surpresa positiva. Achei que seriam participações forçadas, mas estão sendo tratadas com respeito e cuidado. E, honestamente, toda vez que um personagem antigo aparece, o episódio acaba sendo um dos melhores da temporada. Isso me faz pensar, será que são bons por mérito próprio ou é só o nosso apego à série original falando mais alto? Eu simplesmente gosto de Supernatural, mas acho que essa nova série pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, divertida e problemática. É sinceramente engraçado que a Rowena ainda queira recriar seu Mega Coven, assim como na 11ª temporada de Supernatural. No entanto, é difícil acreditar que o final já esteja próximo, especialmente porque este episódio pareceu mais um episódio de preenchimento e, ao mesmo tempo, não estamos nem perto de resolver o enredo principal. Tenho quase certeza de que estou prestes a assistir a um anticlímax total. Também achei curioso como o enredo do John criminoso foi completamente abandonado. É como se os roteiristas tivessem percebido o quanto aquela ideia era ruim. Sim, isso tudo acabou mesmo sendo um anticlímax. Sinceramente, nem sei direito como me sinto sobre isso. O episódio foi um final fraco para a temporada. Os Acridas, elas simplesmente morrem porque a Mary bate o carro neles e aí ela morre também. Todo mundo foge. E a cena que deveria ser dramática acaba ficando meio cômica. Mas não de um jeito intencional, foi engraçado da forma errada. A partir daí, Dean aparece e literalmente toma conta do episódio, sequestrando toda a atenção. Jack e Bob também retornam, e o que era para ser um final digno da série, acaba se transformando em algo mais parecido com uma cena de epílogo de Supernatural. E com isso, a série acaba estabelecendo um novo status quo interessante, o suficiente para me deixar com vontade de ver mais, mas ao mesmo tempo sem nenhuma vontade de continuar. Foi apenas um vislumbre do que é o Jack como Deus, de como o céu está funcionando e de todo esse novo contexto celestial. Esse episódio basicamente confirmou tudo o que eu imaginava que a série se tornaria caso continuasse, um trampolim para uma possível 16ª temporada de Supernatural. Eles apresentaram o mundo entre mundos, o céu, viagens multiverso e tudo mais. Trouxeram o Jack de volta, e honestamente tudo o que faltava era esperar o Walker terminar. Aí o Jared toparia participar e pronto, reuniam os meninos para algum final estúpido. Seja lá qual fosse esse final, o pior é que a série acabou exatamente como eu esperava que terminasse, e isso me deixou igualmente decepcionado e apático. No fim das contas, essa série não foi boa. Foi uma perda de tempo. Eu realmente não gostei da maior parte dos episódios. Aqueles que realmente me agradaram tinham vínculos diretos com Supernatural, o que provavelmente afetou meu julgamento por pura nostalgia. Existem alguns pontos positivos, sim, mas eles não são fortes o suficiente para compensar todos os problemas. Apesar de trazer os homens de letras no DNA da narrativa, a série nunca se aprofundou o suficiente nesse elemento para me satisfazer de verdade. Para isso acontecer, teria que ser uma série inteiramente focada nos homens de letras, e não nesse enredo confuso envolvendo Leviatãs. Aliás, por que refazer os Leviatãs? De todas as tramas possíveis, eles escolheram revisitar uma das mais criticadas da série original. Talvez o showrunner Robbie Thompson tenha achado que os Leviatãs não foram bem explorados em Supernatural e queria fazer justiça ao conceito, mas infelizmente ele acabou piorando tudo ainda mais. A execução foi pior até mesmo que a 7ª temporada da série original. Nenhum dos personagens dessa nova série conseguiu evoluir de forma satisfatória até o fim. Carlos, que parecia promissor no início, acabou se tornando unidimensional. Já a Latika, com todo respeito à atriz, foi facilmente a personagem mais mal escrita da série. Ela parecia estar ali apenas para ocupar tempo de tela. O mesmo vale para Ada Monroe.
E o Samuel, que era interessante no começo, também não levou a lugar nenhum. A série apresentou muitas ideias legais, mas quase nunca fez algo realmente interessante com elas. Muitos episódios me deixaram intrigado, mas acabaram sendo decepcionantes, principalmente porque a qualidade da escrita estava muito abaixo do que se espera de um spin-off de Supernatural. John e Mary até tinham potencial para se tornarem uma nova dupla como Sam e Dean. Eles tinham química e eu realmente gostei do relacionamento que foi se desenvolvendo ao longo da temporada, mas tudo ao redor deles acabou estragando essa construção. A série perdeu tempo demais com o elenco de apoio, e por isso nunca conseguiu desenvolver de verdade seus protagonistas. Supernatural nos ensinou sobre sacrifício, família, lealdade e redenção. Mas The Winchesters nos mostrou que, sem alma, nenhum universo se sustenta. Não foi um desastre completo, teve seus momentos, mas faltou propósito, faltou verdade, faltou o peso emocional que sempre guiou os irmãos Winchester, e talvez, só talvez, esse tenha sido o sinal mais claro de que certas portas devem permanecer fechadas, porque no final, o legado não se continua à força, ele vive apenas quando é lembrado com amor. E lembre-se, o legado não acaba, ele apenas se reinventa, se fortalece e renasce a cada novo desafio. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, Hunters!